Olá, Júlia, aqui é a professora Carol. Hoje eu trouxe um vídeo com algumas questões que caem no SESEC. Eu espero que você assista o vídeo até o final, que vai te ajudar muito. Vamos lá. Bom, a primeira questão que nós vamos trabalhar é essa. Ela envolve função do primeiro grau. Vamos observar o que o enunciado está falando. Na aula de laboratório, um professor colocou vários pesos em uma mola e, com a ajuda dos alunos, mediu os respectivos alongamentos dessa mola. O gráfico abaixo mostra a relação entre o alongamento L em centímetros e a massa M do objeto em gramas. Bom, observe bem. Aqui o alongamento, alongamento. Então, você já vai dando uma observada ao que está te falando. E a massa, só que a massa está em gramas. Pronto, observei. Vi que é uma linha e estou sabendo que sempre que é uma linha, vai ser função de primeiro grau. Veja que ela está subindo, né? Claro, conforme a massa aumenta, o alongamento dessa mola vai ser maior centímetros. Está coerente, é uma função crescente. Aí ele pergunta, qual é a expressão que permite calcular o alongamento, né? Que seria o L aqui. Espera aí que ficou, risquei aqui, deixa eu corrigir. O alongamento L em centímetros em função da massa M, certo? Em gramas dessa mola. Ele quer saber essa relação de alongamento com a questão da massa, né? Então, seria uma relação para você poder, toda vez que você tiver uma informação como uma massa, por exemplo, dessa mola, você já vai saber previamente qual que vai ser o alongamento dela, só usando essa função, só usando essa expressão. Bom, então a gente tem aqui, ó, essa relação do L, que vai ser o alongamento, e você observa. Então, eu tenho uma relação entre massa e alongamento, beleza? Essa relação, ela quer saber, ó, o alongamento em centímetros em função da massa, né? Então, o que que vai acontecer? Você tem que fazer essa relação, ó. Vamos observar. Você tem aqui, ó. Aqui seria como se fosse um par ordenado, certo? Pode ser o 10 e o 2,5, né? E assim a gente vai, ó. Tá vendo? Então, você vai observando. Então, por exemplo, você tá observando aqui que teve um aumento, o quê? De 10 gramas. 10 gramas, 10 gramas, 10 gramas. Né, esses pares que marcaram. Mas tudo aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, aqui um ponto, também seria um outro ponto. Né? E tem essa relação que ela está aí seguindo uma função do primeiro grau, tá? Então, o que que a gente tem de relação? Ó, eu tenho esse alongamento, ele está... Deixa eu só apagar aqui para não ficar confuso. O alongamento... Veja bem. O alongamento de 2,5, ele está correlacionado com o quê? Com esse aqui, com essa massa de 10. Então, vamos ver aqui se tem alguma relação aqui, né? Então, vezes o quê? Vezes x. Tá? Então, aqui é a variação, ó, esse 2,5 aqui, além de ser onde que eu começo, né? Porque, ó, de 0 até aqui onde está marcando é 2,5, né? Aí, se eu pegar daqui até a 5, também vai ser o quê? 2,5. Do 5 até 7,5, vai ser também o quê? 2,5. 7,5 a 10, 2,5. E também de 10 a 12,5, 2,5. Então, 2,5 é um padrão aí que teve, tá certo? E aqui, no caso, veja bem, aqui eu tenho de 10 a 20, tenho 10, uma diferença. De 30, quer dizer, de 20 para 30, 10 também, e de 30 para 40, 10, e assim vai. Então, essa relação, aí a gente coloca assim, ó, dividido pelo quê? Essa diferença aqui de massa também, entre uma e a outra, que aí seria o 10, ok? Então, veja bem, aí o que vai acontecer com a gente, né? Com esse cálculo. E nós chegamos nessa relação, a relação que coloca isso aqui, que é o valor, né, do alongamento com relação aqui à massa,
A gente pegou as variações, né? Então, veja bem, se você for dividir 2,5, que aí ficou assim, né? 2,5x dividido por 10. Se você for dividir isso aqui, o que acontece? É que eu tenho um zero, né? Como é divisão, eu tenho que o quê? Voltar uma casa. E aí eu ponho a vírgula e o zerinho aqui. Então, a resposta vai ser o quê? 0,25x. Então, essa é a relação do alongamento correlacionado à sua massa. Então, toda vez que eu tiver um valor, por exemplo, da massa, eu já vou saber qual que vai ser o alongamento. Veja bem, aqui, 0,25 por quê? Porque eu peguei essas variações aqui, ó, que essa variação foi quanto? Foi 2,5 centímetros. E a variação aqui entre as massas que eu coloquei? A variação foi de 10 gramas. E aí foram esses valores que eu utilizei para fazer a relação. Que na hora que eu faço isso aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter a reta. Claro que se você pegar aqui, por exemplo, vamos supor se você pegasse aqui um 4 aqui, né? Você também teria um par ordenado, certo? Todos esses teriam valores. Mas a gente está olhando certinho aqui os valores que deu, que toca aqui, ó, nessas partes, tá bom? Ok? Então, essa função representa vários resultados também, tá? Além desses que estão aqui, ó. Além desses valores, beleza? Então, vamos para o próximo. Essa questão também é de função de primeiro grau, né? Vamos lá. O administrador de museu lançou uma campanha publicitária para aumentar o número de visitantes. Após o início dessa campanha, ele percebeu que o número de visitantes foi aumentando mensalmente, segundo uma progressão aritmética. Veja a seguir as anotações relativas aos 3 primeiros meses de campanha feitas por esse administrador. Aí você vai observar, ó, primeiro mês vem 5.600, segundo mês 6.600, terceiro mês 6.800. Então você vai, olha, para você saber quanto que foi de um para o outro, é só você subtrair. Então seria 6.200 menos 5.600. Né? Então vamos lá, 0, aqui seria 12, aí 6, né? Aqui eu tirei 1, então 0. 600, né? E tá batendo com um terceiro? Tá, porque 600 mais 6.200 dá 6.800. Então, como se fosse, né? A razão aí seria 600, certo? Beleza. Aí ele fala assim, suponha que esse número continuará durante um ano de campanha. Então, vai, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o 12º mês. Sendo N o número do mês, ó, N é o número do mês. Né? Então, até tá aqui. Então, N é igual, por exemplo, 1, N é igual a 2. Aqui tudo é o mês, tá certo? Você vai lendo aí, vai escrevendo para você não esquecer. Da campanha IV é o número de visitantes. Então, V é o quê? V é igual a 5.600. Tem um outro V que é 6.200 e assim vai. Qual é a expressão que permite calcular o número de visitantes em cada mês, né? Em cada mês, vamos supor que eu falo assim com você, eu quero saber quantos visitantes vão ter no 8º mês. Então, em vez de você ir somando 600 até o 8º, uma função já ia agilizar para você, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Deixa eu ver. Aí você vai analisando. Veja bem, aqui ele já parte, olha, com valores, olha, ele coloca o V, que vai ser o número de visitantes, né, que é a expressão. Aí ele fala assim, 600 vezes N, só que pô, você não tem noção nenhuma de onde que veio esses 600, né? Aqui você tem que analisar, como outras questões que nós já fizemos parecidas, a gente tem que analisar as questões aqui que está oferecendo pra gente, tá? Então, veja bem, 600, aí vamos ver. Aí, já que a gente tem um exemplo, tem que ver se, por exemplo, eu vou analisar, vou colocar assim, analisar para o primeiro mês. O que a gente pode fazer? De forma bem simples, substituir os valores e ver se essa função vai dar a resposta
que a gente já sabe, né? Por exemplo, o V, que é o número de visitantes do primeiro mês, a gente já sabe que é 5.600. Então, se eu fizer essa análise batendo esses valores aí, essas funções, e dar o valor certinho, aí a função vai ser correta. Eu posso colocar qualquer mês. Agora, se der errado, não. Aí não é, tá? Então, vamos analisar que o primeiro mês já tá de boa. Bom, então o V, que vai ser o número de visitantes, né? Vamos pegar essa aqui, ó. Vou colocar assim, letra A. Peraí que eu vou apagar aqui. Letra A, beleza? Aí, veja bem, na letra A. Deixa eu pôr assim, letra A. Vamos lá, V, que é o número de visitantes, 600. Vezes, quem é N? N é o número do mês que está trabalhando. Então, vou colocar 1. Mais 5.000, que é o valor que foi dado dessa função. Foi dado, eu não calculei nada. Eu estou só escrevendo a função e substituir aqui o 1 do 1 mês. Então, vamos lá, ver se vai bater. Ó. 600 vezes 1, 600. Mais 5.000, V é igual a 5.600. Aí você vai ver lá na tabelinha na informação. Aqui eu vou colocar visitantes no primeiro mês. Vamos lá. Aí a tabelinha, olha só que beleza. Deu certinho. Primeiro mês tem 5.600 visitantes. Olha, maravilha, que não vai te dar muito trabalho. Você já marca e vai para a próxima, tá bom? Então vamos lá. Essa questão aí, nível fácil, mas você poderia se perder, por exemplo. Nossa, mas de onde que vem esse 5.000? De onde que vem 5.600? Poderia uma pessoa distraída marcar a letra B, porque tem os 5.600, né? A gente pode pensar, não, eu vou partir sempre do primeiro mês. Mas não é isso que ele queria, tá bom? Atenção nas, como diz, né? Na pegadinha do malandro. Ó, primeiro aqui, agora vamos esse aqui. Tô olhando no relógio, porque já tenho aula com a Júlia. E tô adiantando aqui com essas questões. Vamos lá. Vou dar um zoom aqui. Peraí. Agora aqui, exemplos de segundo grau. Veja bem. Função do segundo grau. Segundo grau é o quê? É aquela que vai dar aquela característica, né? Por exemplo, x ao quadrado mais 20x menos 1. Né? Essa é uma função de segundo grau. Ó. Tem aqui o 2, né? O expoente 2. Função de terceiro grau, expoente 3. Quarto grau, expoente 4. E assim vai. Então, aqui vão ter o quê? Duas raízes, ou uma, né? Depende, certo? Vamos lá. Em um torneio de futebol, a quantidade de partidas P varia de acordo com a quantidade de equipes N que participam do torneio, conforme mostra o quadro abaixo. Então, a gente tem aqui, ó, veja bem, tem sempre que analisar bem essas tabelas, que as tabelas vêm nos respondendo várias coisas, tá? Veja bem, ó, número de equipes. Tem a equipe 1, né? Tem aqui número de equipes N. Para quando tiver uma equipe, eu vou ter o quê? Esse número de partidas aqui, ó. Tá certo? Ó, quando é uma equipe, o número de partidas não tem, porque uma equipe contra uma equipe não dá, né? Então não dá. Aí beleza. Agora, quando eu tenho duas equipes, aí dá, ó. Aí vai dar, ó, no caso aqui substituiu, deu 2 partidas. Quando eu tenho 3 equipes, aí vai começar a aumentar, aí assim vai. Bom, então eu tenho até número de equipes, eu tenho até N equipes, que pode ser 300 equipes. Pensa aí num jogo grande, né? Quando tem aquelas escolas grandes que fazem campeonatos e tudo, um torneio de futebol escolar que tem várias turmas, né? Você pode ir imaginando a situação. Na hora que você faz isso, a questão fica concreta na sua cabeça, entende? Um exemplo vívido. Bom, o que ele fala no final? Olha, chegando à conclusão que N, que é o número de partidas, eu tenho essa relação, ó. Se você observou com atenção, você viu, ó. N, que é aqui, ó, vamos pegar o 7, ó. N é quem, ó? O N é o próprio número de equipes, né? Então, eu peguei, a fórmula é, ó, no caso, 7, que é o N. Depois, eu repito o N, menos 1. E isso vai dar o quê? O número de partidas. Aí essa é como se fosse a fórmula geral, sabe? Fórmula geral. Então a questão já te deu tudo, olha que maravilha. Já te deu a lógica, já te explicou através da tabela e te deu a fórmula. Aí ele fala assim, em um torneio com 240 partidas, a quantidade
N de equipes, participantes, é igual a... Veja bem, ele me deu o quê? As partidas. E o que é partida? O próprio nome diz, né? N, se você prestou atenção, né, na tabela, é o quê? Equipes. Equipes. E o P nada mais é do que o quê? Partida, né? O número de partidas, tá certo? Ele falou, ó, em um torneio com 240 partidas. Então, ele te deu como se fosse assim, ó, essa resposta aqui, tá certo? Esse que é o P. E aí, ele quer saber, assim, a quantidade N de equipes. Então, ele quer saber isso aqui, ó. Olha, o N eu não sei. Então, o que a gente vai pegar? Eu já tenho a fórmula, olha que maravilha. Já tenho a fórmula. Então, eu só vou aplicar essa fórmula, ó. N vezes N menos 1. Peraí que a letra ficou meio ruim. N menos 1 é igual a P. Agora eu vou substituir, ó. Veja bem, aqui, nesse caso, o N é o que eu quero saber, né? Então, o N vai continuar sendo o quê? Sendo N, por enquanto. Veja bem, eu tenho uma multiplicação aqui, então, eu estou multiplicando o N com tudo que está dentro do parênteses. E eu faço uma distributiva, ó. Piu, piu. Então, é o chuveirinho, né? Então, eu multiplico N vezes N. Eu vou só dar um zoom aqui, porque a tabela a gente já passou. Se não ficar muito para baixo, não gosto assim. Acho que assim fica mais fácil de ver, né? Então, ó, N vezes N fica N ao quadrado. Agora eu venho aqui, ó. N vezes U menos 1, menos N. É igual a... Quem que é P que ele falou aqui, ó? Isso aqui vai ser P. 240 partidas. Aí, o que eu vou fazer? Olha, você bateu o olho, viu esse quadrado aqui? Não tem jeito. É função de segundo grau. Vamos resolver, ó. Esse 240 tem que passar para lá, ó. Então, vai ficar menos 240 é igual a zero. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o valor de N através de fórmula de Bhaskara. Você pode usar soma e produto, e aí você pode escolher o mais fácil. Bom, vamos usar Bhaskara, né? Ó, delta é igual. Bom, delta você vai lembrar que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos lá. O A, ó, na verdade, vamos no B primeiro. O B vai ser o quê? Vai ser o menos 1 ao quadrado. Lembra que é o número que fica aqui, ó. Então, eu tenho que pegar esse menos também. Menos 1. Ok. Menos 4, que é da fórmula, vezes. Quem que é o A aqui? O A é o 1, ó. E o C? O C é o menos 240, tá certo? Então, delta aqui vai ficar, ó, menos 1 elevado ao quadrado é o quê? É menos 1 vezes menos 1, que vai dar o quê? 1, porque a multiplicação de valores negativos dá o resultado positivo. Então, vai ser 1. Aí, veja bem, eu tenho um menos aqui, ó, esse aqui, ó, vou fazer um asterisco aqui, e esse menos. Então, menos com menos dá o quê? Mais. Aí, você pega, ó, 240 vezes 4, 0, 16, vai 1, ó. 961. Ó, dei a resposta. Peraí, 960. Aí você vai calcular. O delta é o quê? 961. Olha que beleza. Bom, aí por enquanto está assim. Agora a gente tem que saber o x, né? Essa, o delta, a gente sabe que é a primeira parte. Primeira parte. Como diz, né? Vamos dividir porque fica mais organizado. Tá? Então, vou colocar aqui primeira. E aí, eu vou fazer um traço aqui, certo? Espera aí que eu vou dar uma arredadinha. E vamos lá. Segunda parte vai ser achar as raízes, né? Aí, a gente sabe que é menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A, certo? Vamos lá. Menos B. Então, o B, eu sei que é menos 1. Então, vai ficar o quê? Menos 1, mais ou menos. Agora, a raiz de 961. Você tem que pensar um número que multiplicado com ele mesmo termina com um 1, por exemplo. Certo? Então, vamos lá. Você sabe que 30 vezes 30, né? Ó, 30. Na verdade, você sabe que 3 vezes 3 é 9, né? Mas aí você tem que pensar, por exemplo, qual que é o número mais próximo aí? 961. 961 é 900, né? Então, ó, eu sei que 3 vezes 3 é 9. Então, vamos pôr um zerinho a mais, que aí eu sei que vai dar 900. Então, seria 30 vezes 30, dá 900. Ah, então não é.
né? Então, aí você vai continuar. Ah, deixa eu tentar o 31, porque o 31, 1 vezes 1 é 1. Então, pode ser que vai encaixar. Então, aqui, ó, 1 vezes 1, 1. Aqui 3, aqui 3. Agora, 3 vezes 1 aqui, né? 3. E esse daqui, 3 com 3, 9. Aí, ó, 1, 6 e 9. Então, você achou aí que a raiz que eu tô procurando é o quê? 31. 2 vezes o A. O A é positivo, então vai ficar o próprio 2, tá certo? Aí a gente divide as x' ou x1, você decide. Vai ser o quê? 1 mais 31 sobre 2, certo? Ficou meio agarrado aqui, deixa eu dar uma limpadinha. Aí, agora vai ficar o quê? Esse vai ficar o quê? 32 dividido por 2, certo? 32 dividido por 2. Aí você já pode pensar assim, 32 dividido por 2, aí vai aqui 1, né? Aí vai sobrar 1, que aí você vai com 12, fica 12 dividido por 2 é 6. Então vai ser o quê? A resposta vai ser o 16, porque você nem precisa fazer, eu vou fazer aqui, mas na hora da prova você nem precisaria, porque ó, daria 1 menos 31, a outra raiz, né? Sobre 2, veja bem, aí daria o quê? Menos 30 sobre 2. A resposta aqui seria o quê? Menos 15. Resposta negativa, você não considera, porque o valor das partidas do N tem que ser a resposta positiva. Memoriza isso. Por exemplo, uma área. Se você for calcular uma área de alguma forma geométrica e caiu numa função de segundo grau, se te der uma resposta, uma raiz negativa, você desconsidera ela e considera somente a raiz positiva, que é o que deu aqui. Vamos lá. Então, a nossa resposta vai ser a letra B. Essa questão aqui eu te aconselho a fazer novamente, ok? Faça uma vez olhando e faça outra vez sem olhar, tá? Essa aqui é típica questão de prova. Típica. Vou pôr aqui típica questão de prova. O pessoal gosta desse estilo. Beleza? Vamos lá para a próxima. Vamos lá que tá bom, não tá? Bom, vamos lá. Um cano está furado e a altura alcançada pelo jato de água Fx em metros é descrita pelo gráfico da função, ó. Aí colocou aqui, ó, certo? 8x menos 4x ao quadrado. Onde x representa o alcance, então onde que vai essa água, desse jato de água? A altura máxima atingida por essa água em metros é. Então veja bem, novamente eu tenho uma equação de, uma função na verdade de segundo grau, certo? Então vamos pensar. Primeira coisa, olha, veja bem, ele te deu essa aqui, f de x, ou você pode chamar de y, é igual a 8x menos 4x ao quadrado, certo? Aí, veja bem, observe que aqui está meio trocadinho, ó. O que está o x ao quadrado, que a gente costuma ver no início, eles colocaram no final, para justamente dar confusão na pessoa. Então, você pode reorganizar, porque tudo que a gente está acostumado é a nossa base. Então, na hora que você põe assim, o seu olhar já vem assim, muito mais apurado, tá certo? Ele quer saber a altura máxima, né? Altura máxima, você vai lembrar o quê? Que eu tenho a parábola, né? A parábola, ou ela é assim, né? Que é, no caso aqui, é esse caso que vai ser, que é a negativa, né? Então, ela vai ter no gráfico o ponto máximo, ou ela é assim, ó, que é aquela, a positiva, né? Que aí no gráfico a gente chama de, que é o ponto mínimo, tá vendo? E aqui seria o ponto máximo. Isso aí, com o tempo, você vai acostumando, tá? Deixa eu pôr uma bolinha aqui, beleza? No caso desse exemplo, vai ser o quê? É o sorriso para baixo, porque a função é o quê? Negativa, ó. Negativa, parábola para baixo. Pronto. Aí, o que você vai lembrar? Você vai lembrar que você tem, ó, você vai ter x e y, tá? X e y. Você vai lembrar que o y é correspondente à altura. Na hora que você trabalha com parábola, né? Então, por exemplo, seria uma coisa assim, por exemplo, vamos supor. Então, a altura é o que bate no eixo y, tá certo?
Vou até colocar aqui, eixo Y corresponde à altura. E no caso, a distância, no caso seria o X. Então, eixo X, né? X seria uma distância, por exemplo. Certo? Uma distância. Bacana? Bom, agora você vai lembrar que a gente tem algumas questões, né, para trabalhar. A gente tem que trabalhar, achar o delta, tá? E depois que a gente achar o delta, a gente vai poder... Nem precisa fazer cálculo de raiz, não, tá bom? Porque ele quer saber o y do vértice. Y do vértice. Porque o y do vértice é o quê? Nada mais é que a altura. Altura. Então, vamos achar primeiro o delta. Veja bem, delta. O delta vai ser, aí você sabe que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser, quem é b? B é o 8 ao quadrado, certo? E quem que é, ó? Menos 4, que é da fórmula, o A é o menos 4, que tá ali. E o C, quem que é C? O C é 0, porque não tem. Então, ó, olha que maravilha, aqui eu já cortei, porque na hora que eu multiplicar isso tudo, vai dar o quê? 0. Então, o delta aqui vai ser 8 ao quadrado, 64. Aí você vai lembrar, ó, deixa eu só arredar aqui para ver se meu rostinho não vai tampar. Olha só, 64. Você vai lembrar que a fórmula para achar x do vértice, ok? X do vértice é o quê? É menos b sobre 2a. Isso aqui tem que memorizar, tá? Y do vértice é o quê? Menos delta sobre 4a. Certo? Então, eu vou perder tempo calculando o x do vértice? Não vou. Eu vou, já vou aqui nesse. Por isso que é bom você ter o conhecimento, porque aí você já agiliza a sua vida. Então, quem que é o delta? O delta é 64. Então, vem aqui, ó, menos 64 sobre 4 vezes a. Quem que é a? O a é o quê? Menos 4. Não esqueça o sinal. Então, acabou que ficou como? Deixa eu arredar aqui, senão eu vou colocar tudo em cima aqui. Vai ficar menos 64 sobre 4 vezes 4, 16. Menos 16. Veja bem, menos dividido por menos, o sinal fica positivo. Então, aí você já sabe que a resposta vai ser positiva. Aqui a gente pode, ó, dividir, se você não quer fazer aquela continha separada, você pode simplificar aos pouquinhos. Aqui, ó, se eu simplificar aqui por 8 e aqui por 8, tá? Em vez de, se não quiser dividir, eu tô falando direto. Dá para fazer também, mas eu tô mostrando um outro jeito, simplificando. Então, aqui já está positivo, né? 64 dividido por 8 é 8. 16 dividido por 8 vai dar o quê? 2. Então, caiu numa coisa mais fácil, entendeu? A gente simplificou. 8 dividido por 2 é 4. Então, no caso aqui, a resposta, né? No caso, 4 metros, tá? Em metros. A letra D. Essa é uma questãozinha que também pode estudar de novo, que cai em prova. Esse estilo aqui para você saber, colocar um asterisco, saber aí calcular o x do vértice, no caso aqui é o y do vértice, mas poderia pedir o x do vértice, poderia pedir os dois, né? Eu vou só colocar um m aqui, mas não precisava, tá bom? E no caso aqui o x do vértice, só substituir. Menos b, que seria menos 8, dividido por 2 vezes o menos 4. Ok? Vamos lá, para a gente finalizar isso aqui. Isso aí, tô gostando de ver. Parabéns, você tá indo muito bem, acompanhando até aqui. Imagino que é cansativo, né? Mas todo trabalho tem sua recompensa, tá bom? Vamos lá. Bom, ele fala assim, o lucro L em reais de uma empresa pela venda de X computadores por mês é dado por... Aí ele coloca aqui o 10 de fora, coloca tipo em evidência, né? Que a gente fala assim, evidência. E coloca o 10 está multiplicando, ó, menos x ao quadrado. O 10 está multiplicando esse aqui, 60x, e o 10 está multiplicando o menos 500. Para essa empresa, para que essa empresa tenha lucro, o número x, olha, número x, você já vai marcando, de computadores vendidos deve ser tal que... Aí ele te coloca algumas, aí no caso aqui a gente chama de inequações, né? Bom, aí o que você vai partir? Você pode partir já, você vai precisar achar o valor de x, né? Os valores, o que vai dar aí, certo? Então, vamos pensar. Vamos pensar, para você entender, né? A questão, ele já te deu a função.
Então, primeira coisa é trabalhar a função que ele te deu, ó. 10, já vou multiplicar aqui, beleza? Para não perder tempo. Já multipliquei. Aí 10 vezes, aqui ó, 600x menos 5.000. Isso aqui você tem que achar a raiz disso aqui. Essa questãozinha dá um trabalhinho. Então, vamos lá. Então, seria, vamos lá, pegar aqui ó, o primeiro delta, certo? E esse ponto você já tem que estar com essa formulinha memorizada, tá bom? Tem gente aí que tem, eu já sempre falo com os meus alunos, infelizmente hoje no Brasil, né, tem muito preconceito com a questão da memorização, né? Como que falam, decorar. Mas não tem coisa melhor na vida do que isso. Porque na hora que você memoriza, você ganha tempo. Entendeu? Você já, pô, já sei, já usa uma fórmula, já agiliza, entendeu? Já lembra de um gráfico, já tem a resposta, entendeu? Você vai ver aí os países desenvolvidos, por exemplo, um Japão da vida, uma China da vida. Você vê aí, como que você acha que esse pessoal, eles têm uma memorização gigantesca, só para eles aprender aqueles ideogramas, né? Aqueles desenhinhos, kanjis. Imagina isso aí. Isso para eles é rotineiro. Então, imagina o milhão de caracteres que eles tiveram que memorizar, né? E você vê aí, país de primeiro mundo, super desenvolvido. Por que que o Brasil, né, tem esse problema na educação? Né? As pessoas não memorizam. Esse que é o problema do Brasil. Então, assim, a gente tem que parar com esse preconceito e entender que memorizar, decorar, lembrar é uma ferramenta maravilhosa no seu conhecimento, tá certo? O cérebro, ele só absorve o que ele vê que é importante para nós. E como que o cérebro vê que é importante? Através da repetição. Então, a gente tem que repetir, tem que memorizar, tem que fazer as conexões, né, as sinapses, que aí seu cérebro vai ver que aquilo é importante e aí você aprende. Quando você aprende, você não esquece mais, tá certo? Então, não fica com esse preconceito, eu não sei decorar, não consigo, não sei. Dá um jeito, põe os papéis, põe no banheiro, põe no seu quarto, põe no espelho, fica olhando, escreve pelo menos umas 5 vezes no dia, você vai ver, rapidinho você vai memorizar. Bom, então vamos lá, aí vai ficar aqui a substituição. O b vai ser quem? 600 ao quadrado menos 4 vezes menos 10 vezes menos 5.000. Certo? Olha só que gigantesco, né? Então vai ficar, ó, delta é igual, ó, 36, né? Que eu sei que 6 ao quadrado é 36. E aí eu pego esses zeros, ó, 1, 2, 3, 4. Né? É gigantesco, é isso mesmo. Aí agora aqui, ó, menos vezes menos vai dar mais. Mas aí mais vezes esse outro menos vai dar o quê? Menos. Então aí você pega aqui, ó, 4 vezes 5 é 20. Então você já põe aqui 20. Agora eu vou pegar esse zero, ó. Um zero aqui, ó. 1. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Peguei os zeros. Olha que beleza. Aí delta vai ser. Aí você vai pegar. Aí você faz um pontinho aqui para se localizar. Então vai ser 360.000 menos 200.000. Que vai dar 16, né? 160, 1, 2, 3. É isso aí, tá? A raiz disso aí, qual Ave Maria, né? Como que será a raiz disso? Olha, para saber a raiz disso aqui, ó, você pode decompor, ó, fazer assim, 16 vezes 1, 2, 3, 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. No caso, 10.000, certo? 16 vezes 10.000. Bom, a raiz de 16, você sabe que é igual a quê? 4. Pronto? A raiz de 10.000, ó, 1, 2, 3, 4. A raiz de 10.000. Então, se você for analisar, né? Quantos zerinhos tem aqui, ó? 2 aqui e 2. Então, o zero, toda vez que eu coloco ao quadrado, ele vai dobrar, né? Então, aqui vai ficar o quê? A raiz de 10.000 é 100. Se você fizer 100 vezes 100, vai cair no 10.000, tá bom? Então, aí acabou que a raiz quadrada desse valor é o quê? Aí você multiplica 4 vezes 100, que é 400, certo? Então, essa é a raiz. Você vai precisar dessa informação. Vou descer um pouquinho, tá? Agora, isso aqui foi só o primeiro passo. Olha que questão. Agora, você vem aqui no segundo, ó. O segundo passo é o quê? Achar o x, as raízes, que é aí que você vai precisar. Olha, então você vai lembrar que para achar x é o quê? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí eu vou achar o x'. X' é igual a... Quem vai ser o b? O b, eu sei que é 600, né? Então vai ficar menos 600, mais ou menos
né? Quem que é a raiz? A raiz de 160 mil. É o 400, que eu já fiz aqui no cantinho. Certo? Dividido. Peraí que eu vou só corrigir aqui esse zerinho. Aqui, 0. 2 vezes A. Quem é A? 2 vezes A, que o A é o menos 10. Beleza? Aí você vai ter. Na verdade, aqui eu tenho que corrigir. Só X, né? X', X' é depois. Que é o mais, é o X' e o menos X'. A ordem também tanto faz, mas tem que ter uma coerência, tá bom? Se você vai fazer o positivo, positivo, depois negativo, só isso. Então vai ficar menos 600 mais 400 dividido por menos 20. Aí vai dar o quê? Vai dar menos 200 dividido por menos 20. Menos com menos na divisão é mais. Então aqui eu vou cortar esse zero com esse e vai ficar o quê? 10. Positivo, né? Porque é menos com menos. Aí eu venho aqui, x'. Vou arredar de novo mais um pouquinho. X' é igual. Aí vai ficar menos 600, certo? Menos 400 dividido por menos 20. Que vai ficar? Bom, aqui vai ficar menos 1000, não é isso? Dividido por menos 20. Menos com menos, de novo, dá mais. Aí eu vou, ó, esse zerinho com esse. Então, ficar 100 dividido por 2 é 50. Então, eu achei as duas raízes, tá? O que acontece? Ele quer que o número X de computadores vendidos deve ser tal que... Bom, veja bem, a gente tem uma equação aqui, ó, menos 10 significa que ela é para baixo, tá certo? Então, a gente tem o estudo de sinais, que é legal você dar uma revisada. Estudo, vou colocar aqui, de sinais nos gráficos. Tá? Nos gráficos, por quê? Veja bem, na hora que eu tenho aqui essa fórmula da função que eu vi, ó, por causa desse menos aqui, ela é para baixo, côncava para baixo. É o triste, tô triste. E o que acontece? Aí você tem um estudo de sinal. Então, eu quero dizer que nessa parte aqui ela é positiva. E aqui para cá, ó, que tá descendo, ela é negativa. Então, para que o número de computadores vendidos, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser, o número, ele tem que estar positivo, né? Então, aqui, ó, vai ser esse valor aqui com esse valor. Se eu colocar, eu vou colocar o 10 aqui e o 50. Então, os valores positivos que eu tenho que vender positivamente os computadores, né? Senão, não vou ter lucro. Veja bem, então aqui, ó, os valores positivos estão na função, né, entre 10 e entre 50, o valor de x. Então, aí a gente representa da seguinte forma, ó, o x no meio, certo? Aqui, ó, menor que 50 e maior que 10, que é o que deu ali no gráfico. Nesse gráfico aqui, eu vou até repetir o gráfico, ó, no estudo de sinal. Parábola assim, voltada. Essa parte é mais, aqui é menos. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 50. Eu quero as partes positivas. Então, positivo é o que está entre, aqui ó, x está entre 10 e entre 50. Então, a resposta certa vai ser a letra D. Ok? Bom, gente, Júlia, deixa eu ir lá, que já vou começar uma aula com você, tá bom? Espero que você tenha gostado. Veja o vídeo até o final, é muito importante. Um abração. Tchau, tchau.